palavra e estamos aqui para te adorar, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aceita, ó Pai, este louvor e que o Senhor possa encher o nosso coração nessa noite com o teu Espírito Santo, Senhor. Tome controle de tudo, perdoe as nossas falhas, nossas fraquezas. Nós viemos neste lugar para trazer adoração a Ti. Pai, abençoe o pregador também que irá trazer a Tua palavra. Pois é em nome de Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Dorme pro teu mar.
Deus abençoe, né? A todos vós, né? Quando podemos estar na presença de Deus, com o nosso coração feliz por Deus ter nos abençoado tanto, né? Tanto. Esse Deus, Ele é especialista. E Ele quer ver os seus filhos bem. Ele quer ver os seus filhos em paz, em alegria, felicidade e prosseguindo essa jornada de fé. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma visitante, né? Lucimara. Deus te abençoe, jovem. Convidada da irmã Esther. Deus abençoe ela, né? E temos pedidos aqui, vamos fazer no final, né? Já estava ficando com saudade, né? A gente está tão... Não dizer essa palavra acostumado, mas a gente tem prazer de estar aqui também. Com todo o coração, com toda a verdade. Só queria justificar uma situação que no outro sábado não pudemos estar aqui. Houve um trânsito muito intenso, né? Eu recebi a informação do nosso irmão Olei. E não é do meu agrado faltar ou agir dessa maneira, mas a circunstância aconteceu isso, né? E que Deus sabe todas as coisas, sabe a intenção do meu coração, e com certeza eu estaria aqui de todo o meu esforço. Mas, como é próximo a essas datas festivas, o trânsito fica tudo trancado, né? Mas agora estamos aqui, né? A pegar um pouquinho de trânsito, mas estamos hoje aqui. Você quer abrir a escritura? 1 João, no capítulo 5 de João, não é o Evangelho. 1 João, capítulo 5, verso 11. Você achou? Verso 11. João já está aqui com 80 anos. Já é um João não mais jovem, é um João experiente, né? E agora ele está se expressando claramente à sua congregação. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. E se alguém vir a pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, ore a Deus, e dará vida àquele que não pecare para a morte. A pecado que é para a morte, por esse digo que não ore. Fechamos nossos olhos. Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, João está abrindo o seu coração, mostrando quem é o Filho de Deus. Ele mostra como devemos fazer as petições. E quem é essa manifestação? Sabemos, Pai, que Tu, ó, habitasse em Teu Filho e se manifestasse a nós, porque Tu és Espírito e precisasse de um tabernáculo para habitar e podermos ver a Tua glória. Podendo ver a Tua glória através da Bíblia, mostrado através desses homens,
E isso somos gratos a Ti, Pai. Por isso nos dá convicção e gera felicidade em nosso coração, bem-aventurança, porque aqueles que não viram são bem mais aventurados daqueles que viram. Por isso, Pai, te agradeço por esse momento tão especial que é estar diante da Tua presença, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu li o 16, não era para ler o 16, mas depois até vou falar um pouquinho do 16 ao 21. A minha parada seria no 15. Esse sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fizemos. Você percebeu que aqui ele está apontando, e está apontando uma coisa importante, as suas petições, as minhas petições. Como você pede? Há uma condição sobre essa questão, porque quando você vai voltando os versículos, se você pegar o 15, vai lendo o 14, voltando, dando retorno, você vai percebendo qual é a fórmula de pedir a Deus. Tem vezes que eu gosto de ler para frente e depois eu volto para trás, para entender essa condição. E daí você começa a entender. Porque João está dizendo, tem confiança? Tem confiança na verdade? No Filho de Deus? Que foi manifesto? E agora essa confiança produz pedidos para sermos abençoados na vontade de Deus. Por isso que quando você percebe esses homens, eles vão se amadurecendo na palavra, eles vão usar essas expressões assim como Paulo usou, sabemos. O saber aqui é ter certeza. É como você saber assim, ó, o sol, as estrelas, as árvores, as coisas que você vê, você assim, ó, sabemos. E aqui ele está falando de um saber espiritual. Sabemos que o Filho de Deus. Daí você não tem dúvida. E isso produz confiança. E a partir da confiança você produz certeza. E ele já fala assim, ó, o que pedimos, tu dás. Já pensou isso? Isso é um nível de fé enorme. Quando você diz assim, o que pedimos? Jesus chegou a levantar um outro nível de fé, muito maior que esse. Diz assim, Senhor, eu sei que o Senhor dá. Eu até estou falando aqui para eles escutar, mas tudo que eu peço, o Senhor me dá. Olha o nível. Esse nível tem que estar dentro de nós. Quando você começa a ter um contato íntimo com o Espírito Santo, você vai começar a perceber, irmão, então eu posso pedir qualquer coisa? Daí tem umas escriturinhas que eu posso usar para você. É para o teu deleite? Tem coisas, irmãos, que a gente quer. Eu posso querer, você pode querer, você tem desejo, eu também tenho desejo. Nós somos humanos, todos nós temos desejo. Tem desejo que Deus derrama a você. Mas tem desejo que Deus não derrama, porque Ele sabe que isso não vai te ajudar. Deus é como um pai. Se ele vê que aquilo ali não vai ajudar os seus filhos, você daria? Às vezes parece que estão dando. Mas se você analisar, você não daria, né? Então são esses pontos que Deus trabalha. Por isso que Deus deixou dom, dá presente a você, pensa para você, uns cantos, outros pregam, outros falam, outros têm bom, vamos dizer assim, são abençoados em poder receber, são bom pessoas que recebem as pessoas. Tudo isso tem envolvimento com dons que Deus colocou dentro da igreja para produzir isso dentro da igreja. E isso a gente tem que ser sábio em usar. Mas eu queria colocar mais um ponto importante, porque eu queria falar sobre essa questão, né? Mas queria falar... Vamos continuar aqui o 16 e 17, porque depois eu entro nesse assunto aqui. Vale bem. Se alguém vir pecado em seu irmão, pecado que não é para a morte, ora a Deus e dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado que é para a morte, e por isso não digo que ore,
João está falando. E João não é mais um jovem. Ele está expressando uma coisa, irmão. A igreja sabe o que é pecado para a morte? A gente deve saber. Por isso que eu quero colocar uma narrativa aqui para vocês verem. Se eu não perdoo, é pecado para a morte? Vamos entender isso. É bom para a gente entender. Ó, se eu não perdoo, é pecado para a morte? Olha a pergunta. Se eu não perdoo, é pecado para a morte? Porque você presta bem atenção. Se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, né? Mas eu posso voltar a perdoar e ser perdoado, né? Você entendeu? Agora, pecado para a morte, quando João está falando aqui, é pecado contra a blasfêmia do Espírito Santo. É uma coisa só. É quando eu considero que aquilo que é de Deus, Deus está levantando aquela pessoa, ou curou, ou aquela aconteceu, isso é o diabo, como você fizeram com Jesus Cristo, falando assim, ó, ele é um Beuzebu, e ele está cheio do Espírito Santo. Você vê então, o que é pecado para a morte é quando você usa uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é contra Jesus, não é contra a tua pessoa, é contra o Espírito Santo, você entende? Só existe uma coisa. Agora, o pecado, claro, se eu não perdoar, eu não vou ser perdoado, a Escritura diz, mas isso não é pecado para a morte. Você começou a entender aonde está o ponto? Porque senão, tem uma coisa aqui interessante, que ele vai expressar, vai dizer assim, ó, existe, vamos ler um pouquinho para frente, a gente vai pegar isso. Ele vai falar da iniquidade. Olha só o que ele vai dizer. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Se toda iniquidade é pecado, mas essa iniquidade que ele está falando aqui não tem a ver com a morte, que você não deve orar por aquela pessoa. Você não deve orar por aquela pessoa quando ela entra na blasfêmia do Espírito Santo. Agora, iniquidade, eu cometo, você comete, nós cometemos. Agora, existe nível de iniquidade? Existe nível de iniquidade. Tem gente que se você vai deixando, você vai se afastar de Deus. Você entende? Ó, eu posso começar com uma coisinha pequenininha, daqui a pouquinho vou indo, vai me afastar de Deus. Essa é uma iniquidade. Agora, existem coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, que a gente esquece de Deus, no momento oportuno, talvez no amanhecer, quando a gente acorda, quando a gente ora, quando a gente lembrar de Deus e lembra de outra coisa antes. Todas essas coisas são iniquidades, porque Deus, Ele quer que você esteja ligado com Ele. Se não fosse assim, Deus não viria todo entardecer falar com Adão e Eva, ter prazer com seus filhos. Essa é a condição. E essa condição dos filhos é ter prazer com o pai. Então, nessa condição, por isso que João está falando. Ele vai de novo dizer, toda iniquidade é pecado. Está certo. Mas não é para a morte. Mas ele vai dizer, e há pecado que não é para a morte. No 18 ele vai falar assim, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Outra coisa que a igreja tem que entender. Como é que é nascer de Deus? Nós nascemos na carne dos nossos pais. Nossos pais nos ensinaram do jeito deles. Mas eles não foram perfeitos. E dificilmente você vai ver um pai perfeito aqui, pode acontecer. Mas é muito difícil. Eles agiram do jeito deles, da maneira deles, como eles deviam agir. Mas o Pai do Espírito, que é Deus, que é um novo nascimento que Ele vai dar a você, esse Ele sabe como agir com você. Então, esse ponto é o que está sendo aberto aqui. Todos que estão em Cristo, todos que estão no Espírito Santo, o que acontece? Não pecam. Vamos ver isso aqui. Por que não peca? Porque eu estou guardado. Eu sou um pecador, você é um pecador, mas eu estou guardado debaixo de um sangue que foi derramado para libertar-nos do pecado. É isso, é só isso. Então, João está explicando essa condição, dizer, aqueles que estão em Cristo, nascidos em Cristo, não pecam. Mas, o que Deus, mais do que de Deus é gerado,
conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Vamos entender outro pontinho aqui. Onde está aqui? Vamos botar um vermelhinho. Aonde o maligno não toca? Ó. Tá certo? Ele não toca aqui? Ele toca, né? De vez em quando ele fica doente ainda. Olha aqui. Teu espírito. Tua mente. Lembra que o irmão Brana fala? A maior batalha jamais? Ele não toca? Toca, né? E toca bastante. De vez em quando tem que fazer essa coisa. Sai. Tem que sair da mente, né? Tem vezes que é verdade. Dá pra fazer assim. Sai. Às vezes sai tudo. Mas, o que o João está falando é aqui, ó. Na alma. Aonde que eu vou desenhar esse desenho aqui, ó? Aqui, aqueles que estão revestidos com o Espírito Santo, ele não toca. Porque se ele entrar ali, ele tem que ser do mesmo material que o Espírito Santo. Então ele não vai tocar aqui. Não tem como entrar. Ele vai ter que ser o teu irmão. No sentido, para você entender. Então, o que João está falando é essa condição. E quando você tem essa condição, você não peca com Deus. De maneira nenhuma. Então, João ele está colocando essa informação, por isso, ó, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Não, aqui, ó, no outro, está aqui, no 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva a si mesmo e o maligno não lhe toca. Agora ele está dando outra condição para o mundo. Você percebeu aqui, ó? Ele vai entrar no mundo, ele vai dizer assim, ó: sabendo que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Aqui é todo mundo. No mundo. Ele está dizendo assim, ó, aqueles que estão em Deus, que tem o Espírito Santo, e o restante, todo mundo está no maligno. Você entendeu por quê? Porque se todo mundo está no maligno, para ele não estar, esse pessoal do mundo não está no maligno, ele tem que ter o quê? O Espírito Santo aqui, ó. Então quando todo mundo está ali, pode ver que assim, você vai dizer para mim assim, mas agora antes, tem tanta pessoa boa. E pessoa boa não tem a ver com salvação. Você sabe disso, né? Eu sei que tem bastante médico bom, tem pessoas maravilhosas, tem vizinhos bons, mas isso não tem a ver com salvação. Porque a salvação é um reconhecimento que Cristo morreu por você. Se você nunca reconhecer que Cristo morreu por você, você não tem salvação. Porque esse é o padrão de Deus. Então, quando se fala que todos estão trancados aqui, é porque eles não reconhecem isso e não têm o Espírito Santo. João está explicando isso com clareza para a igreja, para dar uma informação clara para ele. E isso é bom para você saber também. Para nós saber, né? E isso, irmão, por quê? Por que ele fala isso? Porque quando o irmão Brana vai trazer a mensagem para nosso tempo, ele já vai usar outra expressão. Ele vai dizer assim, ó, aqui está na expressão da Bíblia. E o irmão Brana vai dizer assim, ó, todos, não sou eu que estou falando, eu posso trazer a mensagem para você. Todos que não têm o Espírito Santo estão dementidos. Você entendeu isso? Não é eu que estou falando, eu quero que você tenha sinceridade nisso. É a mesma coisa que João está falando aqui, ó. Porque eu preciso do teu Espírito Santo para estar com a mente sã. Olha só, se eu for correr agora aí, pela essa estrada, correndo pela sinaleira, berrando, querem a salvação, querem a salvação, será que eles vão dar ouvido à minha voz? Eles vão dizer que eu sou um louco.
Quem quer a salvação? Aí que está. Só quem tem isso. Vamos mais um pouquinho aqui. Ele vai dizer assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. O Filho de Deus veio para dar o quê? Entendimento, para conhecermos o que é verdadeiro. Verdadeiro porque Jesus manifesta a palavra de Deus. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Daí vocês dizem: olha, irmão, está vendo aí que Jesus é Deus? Sim, porque quem está dentro de Jesus é Deus. Não tem como fugir desse padrão. E ele vai dizer uma coisa interessante aqui. Ele vai dizer assim: filhinhos, guardai dos ídolos. Talvez lá no passado ele está apontando uma informação. Existiam muitos ídolos. Eles eram adoradores de ídolos. Tanto que eles faziam estatuazinha pequenininha, isso, voltavam. Eles eram adoradores de ídolos. E no nosso tempo, o que você acha? É assim que você tem? Hoje mudou, irmão. Hoje existe um adorador de ídolo diferente. Preste atenção nisso, irmão. Parece assim, será que Satanás ele mudou a adoração para adorar ídolos de outra maneira? Você já pensou sobre isso? Ou, ídolo é só aquela estatuazinha que está ali, um que tem lá, outro tem... Daí o irmão Brana vem amplificar isso e vai dizer assim, tudo que você botar na frente de Deus é um ídolo. É isso que ele fala, tudo, se eu qualquer coisa, vou botar na frente de Deus, tornou um ídolo. E aí, o que aconteceu? Cuidado com os ídolos. Olha o que João está falando, cuidado com os ídolos. Então todas as coisas que você bota na frente, indiferente que parece ser boa, não é bom. Você entendeu? Isso é o que João está falando. Agora vamos entrar no assunto. Olha bem. Eu quero pegar esse pedacinho porque é importante. Ele vai dizer assim, a mensagem é perseverante. Veja, você tem que saber. Você não pode saber até que tenha fé. E a fé produz esse saber. Olha a fé. A fé produz esse saber. E fé é saber. E essa fé é essa coisa que diz isso. Ficou complicado, né, irmão Bruno? Tem vezes que é ele. Fé é saber. E a fé é o que produz o saber. O que estamos conversando agora, pregando, você está sabendo. Você entendeu? A informação está passando agora para a sua mente, você está produzindo, e agora, se ela está trabalhando dentro do seu coração, amém. Isso é saber. E quando cai nisso, ele vai para a mensagem de Daniel, 70 semanas de Daniel, ele vai dizer isso, irmão. Olha bem, ele vai dizer umas coisas importantes aqui. Ele vai dizer assim, isso só mostra que este é apenas um período de tempo. Você não conhece, você não consegue ver. Período de tempo, tá? Vamos entender aqui, Esse aqui, vamos considerar aqui, O tempo está aqui, Vem de lá, vai passando, tá aqui no púlpito, vem aqui e vai para lá. Esse é o tempo. O que o irmão Branco está falando, nós estamos num período de tempo. Vamos considerar que é o púlpito só, um período de tempo. E ele vai dizer assim, você consegue ver? Ele vai dizer, Deus não tem coisa fora do controle. Pode ser esse pedacinho de tempo, como pode ser esse aqui, como pode ser aquele lá. Deus não tem nada fora do controle. Olha só que ele vai explicar sobre a relação da igreja. Ele está apenas deixando acontecer assim por um tempo. E eu realmente acredito que essas coisas foram feitas. Nesses últimos dias é quando Deus vai revelar esse segredo. Agora preste bem atenção, esse segredo para quem? Para a igreja. Você percebeu que nos últimos dias existe um segredo para revelar para a igreja?
Você começou a captar isso? Agora, eu posso dizer assim, como isso, irmão Brando? Você pode dizer, como é que esse segredo vai vir à igreja? Você pode pensar dessa maneira. E você lembra alguma escritura? Amós 3:7. Deus não faz nada sem revelar o quê? Seu segredo aos... Ih, rapaz, e vocês estão faltando as aulas, né? Tá muito difícil, né? Todos os segredos de Deus têm que passar por profetas. Não existe um que não passe. E uma coisa importante que eu vou mostrar para vocês, que eu quero que você preste atenção. Cada profeta, vai ser um profeta aqui, passou 100 anos. O outro que vai vir, ele vai apontar aquele. Vai apontar diretamente. Quero provar isso para você, irmão. Para você ter convicção na palavra de Deus. Para você ter certeza do que está vivendo agora. E o tempo que nós estamos vivendo. Ele vai dizer assim, ó, olha só. A igreja, né? Ele não fez isso antes. A razão pela qual ele não fez isso é para manter a igreja vigiando, orando o tempo todo, sem saber quando isso acontecerá. Mas você se lembra? Ele aponta assim, ó, você se lembra para Daniel 12? Ele diz, a sabedoria entenderão nesses últimos dias. Ele está falando de uma palavra assim, ó, sabedoria, que é conhecimento. Mas sabedoria, olha só, ele vai dizer assim, foi dada a ele o espírito de sabedoria entre a igreja. Então, o espírito de sabedoria tem que estar dentro da igreja, irmão. Porque senão, se não tiver o espírito de sabedoria, o que vai acontecer com a igreja? Ela vai ser enganada. Precisa de um espírito, que é o Espírito Santo, que é de sabedoria, para estar dentro da igreja, para saber o tempo que estamos vivendo. E ele vai continuar dizendo assim, ó, conhecido a igreja pela revelação do Espírito Santo, trazendo à igreja a revelação em que dia estamos vivendo. Você escutou? Ele vai explicar assim, ó, como foi Gabriel que veio a Daniel. O anjo do Senhor Gabriel veio a Daniel, falou muitas coisas, muitas revelações. Você sabia que o livro de Daniel é um livro profético, que está em 66 capítulos, que fala do começo até o fim? Então preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Ele vai dizer assim, ó, e o Espírito vem à igreja nos últimos dias para revelar estas coisas grandes, profundas e secretas. Você entende agora? O irmão Bruno faz essa pergunta à igreja, você entende agora? Daí você vai pensar assim, mas o que é isso? Então vamos entender, porque essa inspiração foi para o tempo de Daniel. E quando entra em Daniel, escute bem, irmãos, se você quiser acompanhar, está em Daniel 9. Eu vou ler só 2 versos aqui, um pouquinho mais. Ele vai dizer assim, ó, olha só o que está acontecendo aqui. É no tempo de Dário, você sabe, né? Dário invade a Babilônia, né? Se lembra, né? Ele vai dizer assim, ó, e Israel, eles estão trancados ali 70 anos, 70 anos, lembra? Ó, lembre desse número, 70 anos. 70 anos é uma geração, sabia também, né? Na Bíblia. Então lembre desse número, 70 anos. Ele vai dizer assim, ó, no primeiro ano do seu reinado, que é o reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelo livro que o número dos anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias. Olha só o que ele fez. Ele jogou para Jeremias. Ele está lendo o livro de Jeremias, do profeta Jeremias. E ele diz assim, ó, eu entendi pelo profeta Jeremias. Olha só o que está acontecendo aqui. Jeremias, que ele vai dizer assim, ó, em que havia de se cumprir-se a desolação de Jerusalém. Era 70 anos. Então agora Daniel sabe que é irmão. Ele sabe através do profeta Jeremias, que é um profeta que está em Jerusalém, que estão próximos um com o outro, e o profeta
Jeremias fala que é 70 anos. E eu fico pensando, como ele age? Como Daniel age? Ele faz o cálculo, falta 2 anos. E se você tivesse só 2 anos? Como é que você ia agir? Se você tivesse 2 anos para o arrebatamento, como é que você ia agir? Você já pensou sobre isso? Olha só o que ele vai dizer aqui. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração e súplica, com jejum e saco de cinza. No passado eles pegavam esse vestido de saco e enchiam de cinza como reverência. Eles rasgavam suas roupas como reverência, como humildade, com sinceridade. E é isso que ele está fazendo. Mas olha só o continuamento. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Escutasse o que Daniel está falando aqui? Ele confessou também. Ao Senhor Deus grande e tremendo, que guardas as alianças e as misericórdias para com que te ama e guarda os teus mandamentos. Olha só. O Deus Todo-Poderoso, que é o teu Pai, Ele tem misericórdia de ti. Mesmo que você esteja errado, mesmo que você faça coisa errada, Ele tem misericórdia de ti. Eu quero que você lembre disso, porque você tem que entender que é o Deus da graça. E no mesma coisa, Israel estava na situação presa na Babilônia, porque eles cometeram um monte de pecados, fizeram um monte de coisa errada, adoraram outros deuses. E agora, Deus está tomando uma decisão. Olha aqui. Olha só o que Daniel está falando. Pecamos e cometemos iniquidade. É brincadeira? Não é brincadeira isso. Operamos impiamente e fomos rebeldes. Está pensando que ele está brincando? Apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Que povo é esse? Que filho de Deus é esse? Você já pensou nisso? Isso somos nós, irmão. Isso somos nós. Eu quero dizer para você, isso somos nós. Olha só o que ele vai dizer. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas. Escutou? Você dá ouvido mesmo aos profetas, os homens de Deus, profetas mesmo da nossa era? Olha só. Que em teu nome falaram aos nossos reis, ele está falando, aos nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Ele está apontando que esses homens de Deus, profetas, falaram para os pais deles, para os reis deles, para todo o povo, para todo mundo da terra. E olha só o que ele vai dizer aqui, irmão. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. Eu fico pensando em que ação estamos. Daí você pensa que isso aqui é Daniel. Agora, se você for no livro de Jeremias, que é um pouquinho mais para trás, eu vou marcar aqui, só deixa eu pegar, 29, 10, 15, ele vai dizer assim, ó. Porque assim o Senhor, certamente que passamos 70 anos na Babilônia. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Olha só, passa 70 de cativeiro, daí Deus começa a falar, vou visitar vocês e vou cumprir a minha boa palavra, tomando a trazer a este lugar, que é Israel, voltando de novo para a sua terra. Olha só o que ele vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós respeito. Deus tem um pensamento ao seu povo, e diz o Senhor, pensamento de paz. Você entende o que é um pensamento de paz? Deus diz assim, ó, eu tenho um pensamento de paz para você. Eu quero levar você de volta de novo à terra. Eu quero abençoar você. Isso é um pensamento de paz, irmão. Agora, o Deus está falando isso pelo profeta Jeremias. E Daniel começa a ler o livro de Jeremias.
daí ele começa a entender o que está acontecendo. Por isso que ele entra em arrependimento, ele entra em saco, ele entra em oração, porque ele sabe que é o Deus da misericórdia. E ele precisa não perder esse Deus. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha só. Pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele está dizendo assim, ó, vocês querem uma bênção? Vocês querem um fim que vocês não querem esperar? Então vai sair. Então me invocareis, e irei, orareis a mim e eu ouvirei. Olha só, invoca, igreja, tem que invocar. Você tem que pedir a Deus. Porque eu bem sei, olha só o que está aqui, irmão. Isso aqui não é, porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e irei, orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscar com todo o vosso coração, e serei chamado de vós, diz o Senhor, e farei voto aos vossos cativos, e congregarei-vos de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos transportei, porque dizeis, o Senhor nos levantou. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Isso aqui eu fiquei abismado quando ele fala assim, ó. Porque diz, o Senhor nos levantou profeta em Babilônia. Quem era o profeta da Babilônia? Daniel. Levantou um profeta para dizer assim, ó, vai acabar o cativeiro, falta 2 anos. Eu queria trazer a mensagem que eu estava lendo sobre o irmão Branco, falando do momento que estamos vivendo. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração para você entender o que está acontecendo. Se lá no passado essas coisas aconteceram, irmão, o que está acontecendo hoje? A palavra diz assim, ó, vai ter uma noiva. Você acredita nisso? Sem mancha e sem mundo. Não por causa da capacidade dela, mas pelo sacrifício de Cristo ela se torna assim. Tudo bem, está aqui. E agora? O que acontece? Tem que acontecer alguma coisa aqui. Nessa transição tem que acontecer alguma coisa. Por quê? Se os segredos são revelados aos profetas, então tem que estar dentro da mensagem. Não tem que estar fora da mensagem. Tem que estar dentro da mensagem. Agora, o Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo, tem que abrir para dentro da igreja isso. A igreja tem que estar consciente sobre essa condição para não perder o rapto. Escute aqui esse pedacinho aqui. Também isso aqui é muito bom. Ele vai dizer assim, ó. Rainha de Sabá. O irmão Brando diz, a comissão era ir por todo mundo pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho a todas as... Pregar o Evangelho era a demonstração do poder. Pregar o Evangelho é a demonstração do quê? Do poder. E não confunda com denominação não, tá? Que faz barulho, puro, grito, berra, faz aquela coisa toda, se joga no chão de cabeça e faz um monte de choreira, gritando. Não é esse poder não. Porque se você ler mensagem de irmão Brando, você vai saber o que é o poder. O poder é aquele carretão que está ali todo vazio, faz um monte de barulho e depois ele vem cheio de coisa boa, não faz um salavando, não faz nenhum barulho. E isso é poder. Quando tu vê gente berrando, gritando, pulando, fazendo um monte de besteira, o que está acontecendo ali? Não tem poder. Você deve entender o que é poder. Poder é uma coisa que está dentro. Você não precisa dizer assim, eu tenho poder. É uma coisa que está dentro. Olha aqui. Pregar o Evangelho era a demonstração do poder. Tinha que ser. O que diz o próximo versículo. Esses sinais seguirão aqueles que crêem. Esse poder. Irmão, não tem só a ver com o pastor. Não tem a ver com o músico. Não tem a ver com o diácono. O poder está dentro de você. Agora você tem que reconhecer que o Espírito Santo, que é o poder, está dentro de você. Porque se você não reconhece, como é que vai funcionar?
As manifestações são, as projeções são as obras da palavra tornando positivo. Vamos pegar isso, irmão. Eu vou colocar a mão sobre alguém e vou orar. Se eu não tenho fé, por que eu vou fazer? Não vai funcionar, porque precisa de fé. Agora, quando eu boto aqui, a projeção vai produzir a cura. Vai produzir isso, porque você é uma mulher de fé, é um homem de fé, e aquilo vai produzir uma atmosfera que vai tocar naquela pessoa, vai repreender o espírito mal e vai ser curado. Amém. Então você deve saber todo o padrão, porque não existe curador, homem curador, existe o Deus curador. Então você deve entender que quando é repreendido o espírito mal que está ali atrapalhando a cura, o espírito entra e pode fazer a cura. Amém. E ele, por isso que ele está falando dessa constituição, que é a manifestação são as promessas que são das obras da palavra tornando positivo. Quando a palavra é pregada, os sinais da palavra confirmam a palavra. É verdade. Senão, não vem de um coração de fé. Olha só, irmão Bruno falar. Não ancorou no coração de fé. Se não é positivo, aquele coração está sem fé. Por isso, irmão, é triste, eu vou falar isso para você. Tem vezes que uma pessoa vem lá de fora, senta aqui, ouve a palavra e é curado na hora. E tem vezes que tem irmãos aqui já tempo, mas tem aquela... não entra. Que estranho, né? Eu posso dar relato disso. Aqui também, que aconteceu. Preste, olha só o que ele vai dizer aqui. Jesus não disse que algumas semearam sentimento. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas vamos entrar nisso. Quando ele está falando da semente que é plantada, que é caída na estrada, que é caída no pedregral, que é caído num lugar sufocado, em terra boa, irmão, ele está falando de sentimento. Sabia? Sentimento. Sentimento é uma coisa importantíssima. Deixa eu pensar assim, ó. Qual é o sentimento que você tem pela palavra de Deus? Qual é o sentimento que você tem por Deus? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar isso para você entender. Se você quiser abrir a Bíblia, está em Lucas. Lucas, no capítulo 8, no versículo 5. Olhe bem. Vamos ver o que Lucas fala para nós. Ele vai dizer assim, ó, vou ler até o 9, vou ler bem rápido para a gente entender. Um semeador saiu a semear uma semente, e quando o semeador caiu, alguma junto ao caminho e foi pisada pelas aves do céu e comeram. Outro caiu sobre as pedras e, nascidas, secou, pois não tinha humildade. Outra caiu entre o espinho e cresceu com ela os espinhos e sufocaram. E outras caíram em boa terra e, nascida, produziram frutos 100 por um, dizendo: estas coisas claramente tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui, você lê isso aqui rapidinho, você não vê sentimento nenhum, né? Agora, vamos ver a pergunta dos discípulos para Jesus Cristo. Que ele vai dizer: e seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? A pergunta dos discípulos: que parábola é esta? Agora vai entrar o sentimento. Escute bem. E ele disse: a vós é dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja, ouvindo não entenda. Este é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Então, você está com uma semente que é a palavra de Deus. E a gente está falando de quê? Sentimento. Olha o que ele vai dizer. E os que estão junto ao caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salve crendo.
Quem tirou do coração? Aonde é o sentimento? É onde? É no coração. O diabo veio, ó, tirou a palavra. Você não tem mais sentimento pela palavra. Ele estava aqui, caiu. Se ele tivesse sentimento mesmo verdadeiro, ele segurava a palavra. Foi lá, Satanás e tirou. Não tem mais sentimento pela palavra. Vou embora. Não estou nem aí. Desligado. Nem quero mais saber. Sentimento. Agora, olha aqui que ele vai continuar. 13. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Alegria não é um sentimento? Mas, como não tinham raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Você viu? Ficaram felizes. Está dentro do coração. Mas vem o sentimento, a prova. Não serve para mim. Não vou passar para essa luta. Isso é difícil mesmo. Eu vou para casa. De novo, entrou o sentimento. Por quê? Qual é o valor que ele está dando para isso? Que é a palavra de Deus. Qual é o valor, irmão? Isso que eu quero que você tenha. Deus quer saber qual é o valor que você dá a Ele. Isso não é uma brincadeira. A igreja não está brincando no final do tempo. Isso é o valor que você deve dar a Ele. Olha só. No 14. E o que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. De novo, você percebe que tem sentimento aqui. Qual o sentimento deles? Desses? É as coisas. Tem uma expressão que diz assim, irmão: Deus deu coisa para você? Deu. Mas Ele quer que você tenha um sentimento por Ele. Quando você dá um presente para o seu filho, o que o pai pensa? O que a mãe pensa? Que o filho tenha sentimento por ele. O presente é só um presente. Então o filho vai ficar agarrado no presente, vai ficar beijando, que maravilha. Vai beijar quem? Vai beijar a mãe, vai beijar a avó, vai beijar, né? Porque o sentimento é para aquele que deu o presente. Esse é o problema hoje. O sentimento está para outra coisa. Por isso que a palavra vai dizer que não frutifica, dá frutos meio assim ruins, porque precisa de sentimento para dar fruto bom. Olha aqui, vamos ver se não é isso, no 15. E aqui cai em boa terra, essas são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom. Primeira coisa que eu vou dizer para você: seja honesto com você. Sabia que a gente tem vezes que a gente não é honesto conosco? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Eu vejo que eu não sou honesto comigo. Então, não adianta, que negócio é esse? É honesto. Honesto comigo, honesto. Uma coisa, tem vezes que eu estou sendo, me inclinando por uma coisa que eu sei que, opa, não é isso. E, de repente, pela minha inclinação, tu sabe como é que é a expressão? A ave cai para a inclinação que vai. Mas você sabe, não posso fazer isso. Posso ser para outro tempo, mas agora não, eu tenho que ser honesto comigo. Porque quando eu estou passando por uma transição, eu tenho que ser honesto comigo para eu poder suportar as provas. Por isso que Daniel, quando ele lê Jeremias, isso que eu quero que você entenda, ele vê uma transição. E ele começa a ver que a palavra de Deus está sendo perfeita e vai terminar o jugo babilônico. E falta 2 anos. Agora ele entra na presença de Deus com mais fervor ainda. Tá certo? Como é que está o nosso fervor? A nossa intenção. Não adianta agora eu estar inclinado para algumas coisas que é minha, alguns interesses próprios. Não, eu tenho que estar firmado. Você percebeu? Então, daí o que acontece com as pessoas? Coração honesto e bom, dando fruto com facilidade. Não, com perseverança. Todo fruto
Será que a planta sofre assim? Ela tem que ter perseverança. Tem que ter perseverança. Você disse, mas uma árvore dá um monte de fruto, mas ela teve perseverança. Ela cresceu, ela chegou a um porte de altura, ela produziu, chegou no momento que ela tem água, estrume, bem podada, na hora certa, ela vai dar os seus bons frutos, porque ela perseverou no período da sua transição. Não é assim que Jesus explicou isso sobre aquela árvore que tinha 3 anos ainda e que não tinha produzido frutos, lembra? A figueira? O agricultor falou assim, Senhor, já está aí há 3 anos, mas não deu. Pode cortar. Não, vamos deixar mais um ano, vamos adubar, vamos preparar até a se ela não der frutas de tiro. Porque todo agricultor, todo dono da planta vai esperar o que ela dê? Fruto. Será que Deus não espera que a gente dê fruto? Amém. Espera! Por isso que estou falando para você. Vamos produzir isso. Porque o fruto é uma bênção para a eternidade. Amém? Você pegou. Então eu vou terminar o restinho aqui. Só falta para a gente entrar na Santa Ceia. Ele vai dizer assim. Jesus não disse que algumas semeadas foi sentimentos. E quando isso acontece, elas caíram à beira do caminho e os pássaros colocaram algumas fora no solo pedregoso e as riquezas da terra sufocaram com espinho e assim por diante. Foram a produzir 100 por 100 mais, né? Aquelas que estavam bem prontas, né? Veja, você deve primeiro deixar a palavra cair no tipo certo de fé. Então, essa fé produzirá o que a palavra diz. Porque a palavra é uma semente. Semente é um semeador que semeia. E cada uma semente produz sua espécie. Se for colocada na atmosfera certa, você percebeu aqui que o irmão vai dizer, toda semente, se for colocada na atmosfera certa e nas condições certas, vai produzir. Você entendeu? Por isso que eu quero que você aprenda uma coisa. Para a gente ter a semente da palavra, a gente tem que mudar a nossa mente. Porque senão a gente produz uma semente que não é da palavra. E isso, irmão, a gente está muito acostumado com isso. O mundo produz muito isso em cima das pessoas. Eu não sei se você entendeu o que eu quero dizer em relação a isso. Porque para mim mudar uma coisa aqui, há uma condição. Vou falar isso. Vou falar porque talvez... Mas não leve no sentido disso, como é para ser. A palavra, ela é água. Ela lava. Ela é como se fosse uma limpeza em sua mente. Ela tira todas as coisas que não são boas e faz uma limpeza. Enquanto você estiver trancado com alguns pensamentos, ela vem dizer, meu filho, não é assim. Ela produz essa. É como fosse, vai sair aquilo e vai entrar o que Deus quer que esteja dentro da tua mente. Amém? Então é isso, né? Vou deixar a outra parte que eu ia falar sobre um assunto aqui referente para outro momento, que eu queria falar sobre o quê? Vou só dar um pedacinho para você. Temos 2 minutos, né? Vamos só para falar sobre isso. Eclesiastes. Se você quiser ler em casa, leia Eclesiastes no capítulo 2, do versículo 1 até o 19. Aqui ele está falando, Salomão está falando da vida dele. E tem 2 expressões, que na Bíblia tem uns que falam que é vaidade e outros, algumas Bíblias falam que é ilusão. Porque ele experimentou tudo, irmão. Se tem um homem que experimentou tudo na vida, foi Salomão. E no final da vida dele, ele toma uma posição, né, em relação a esse assunto. É isso que eu queria conversar com vocês sobre isso, mas não vai dar tempo. E eu queria só ver se eu consigo pegar um pedacinho aqui para dizer. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É 15. Acho que é 19. Deixa eu ver aqui, irmão. Ele vai chegar, eu não me lembro agora aqui, ele vai falar sobre trabalho.
Porque é o seguinte, ele diz que trabalhou bastante. Tudo ele trabalhou, fez bastante coisa, fez isso, construiu isso, tudo uma bênção, assim, mas ele não está satisfeito. Tudo se tornou vaidade ou ilusão. Porque ele está mostrando uma coisa entre o mundo nosso que nós vivemos. Ele está querendo colocar essa condição humana. Você pode trabalhar demais, você pode ter isso, você pode ter aquilo, mas vai chegar um momento que aquilo é tudo ilusão. Quando é um jovem, ele está querendo conquistar a vida. Aquilo ali é uma coisa melhor que tem na vida. Ele começa a conquistar, ele começa a ganhar, ele começa a ter isso, ele começa a comprar uma casa, ele começa a comprar um carro. E isso aí é a bênção da vida dele. Não é? É. Mas quando você já está com 80, 90 anos, isso é a bênção da vida dele? Não é mais, ele tem outros pensamentos. Vai mudar a transição. Vai mudar uma transição ali, porque você já não tem mais um estímulo ali. E aí, Salomão está explicando isso. Ele está dando uma informação que tudo isso é vaidade ou ilusão. Não estou dizendo que você não deve conquistar, hein? Não confunda uma coisa que eu estou tentando mostrar natural para apontar o espiritual. Porque se eu ficar parado ali, ele vai dizer assim, tem com a formiga, vai passar fome. Entendeu? É isso que eu estou querendo. Mas é isso que Salomão passou. Ele passou as provas, teve isso, teve aquilo, ele bebeu, ele se embriagou, ele passou por essa transição, ele trabalhou, ele não trabalhou, ele parou, ele não fez mais nada, e ele vai produzindo essa condição para ele entender. E ele diz assim, de Israel eu sou o homem mais rico. De Israel ele começa a dizer, eu sou o homem mais sábio. De Israel eu sou isso. Ele começa a trazer tudo isso, mas no final ele diz assim, tudo é vaidade. Tudo é ilusão. Porque ele quer apontar a Deus. Ele quer apontar aonde está a tua herança. Só que ele tem que trazer toda essa situação para mostrar. E cada uma situação da vida dele tem fases. Como ele falou, né? Ele vai dizer assim na Bíblia. Ele, quando era mais jovem, era um conquistador. Casou com vários, ele teve várias mulheres, mais belas que tiveram, todas. Ele era isso, um conquistador. Mas quando chega a certa idade, o que aconteceu? Virou conquistador o quê? Não tem mais. Você entendeu o que ele quer dizer? Então é nessas condições que ele vai entrar nesse assunto. E depois ele vai dizer que tem o contentamento. Quando Deus dá aquilo àquela pessoa, e ele faz aquilo, ele trabalha daquele contentamento, e ele é abençoado pelos benefícios de Deus. Daí ele está apontando já outra coisa. Mas vamos falar em outro momento, né? Fechamos nossos olhos para a gente orar, depois vamos passar para a Santa Ceia. Bondoso Deus, Pai, chegará o tempo que a Tua palavra será perfeita diante da Tua congregação, porque sempre foi perfeito. Nós que ainda não tínhamos aberto os nossos entendimentos claros da Tua palavra, mas Tu disseste, Pai, que nos últimos dias haveria luz. No entardecer haveria luz. E isso, Pai, não tem preço, Pai. Saber o conhecimento da verdade como ela é. Porque um dia, Pai, sentaremos ao Teu lado e regeremos também como Tu reges, Senhor. Como uma noiva em Cristo, sábia, prudente e fiel a Ti, Senhor. Que possamos ter isso agora, Pai, nas coisas pequenas, porque naquele dia Tu darás coisas grandes a nós, Pai. Por isso, nos ajuda a nos amadurecer com rápido, Pai, para podermos estar nesse propósito que é o Teu arrebatamento, Pai. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoar.
to